E o técnico Hernan Crespo, que vive dias de muita glória no São Paulo, ele tem agora um dilema ali no ataque, quem que vai jogar ao lado do Luciano. Porque o técnico Crespo, com relação ao Ferreirinha, ele não tem tratado o Ferreirinha da maneira que os técnicos anteriores não, tá? Marcos Leonardo e Renan Lodge, é isso mesmo que você ouviu. E também tem um meia novo na parada aí, que ele está chamando a atenção nos holofotes, e o tricolor paulista pode ter ele como um reforço muito surpresa para o resto da temporada, um cara que ele veio comendo pelas beiradas e agora ele passa a ser peça fundamental do time do técnico Hernan Crespo, sobretudo agora que Oscar e Lucas estão aí. Chega nesse like maroto aí pra dar uma moral no vídeo, like dá maior força, tá ligado? E se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, eu faço questão de ter você por aqui, fechou, meus? O técnico da LDU, quer ver uma coisa, ó, técnico da LDU. Vocês vão ter uma surpresinha que eu vou passar aqui agora. Sabe quem que é o técnico da LDU? É o Thiago Nunes. O Thiago Nunes, ele assumiu a LDU e hoje ele é o técnico que treina lá a LDU, né? E o que tá acontecendo? A LDU, ela tem que jogar contra o São Paulo e ela tem realmente uma boa fase na Libertadores sempre, porque ela joga ali com a altitude, né, a seu favor. E o São Paulo, ele montou um time muito aguerrido, um time de muita entrega, só que a altitude de fato pode atrapalhar mesmo. E o técnico Hernan Crespo, na sua última coletiva, ele falou assim, ó, os caras perguntaram, Crespo, e a LDU? Ele não sei nada, tipo aquela coisa dele. Ah, fala do Lucas quando volta, fala com o médico. Aí, contratação, fale com o departamento da diretoria. Ah, mas e o próximo jogo? O próximo jogo eu não sei, não quero saber. Ah, ele só quer falar do jogo que acabou de rolar, né? É o minimalismo do técnico Crespo, que não quer se explicar na coletiva. Aliás, essa coletiva devia ser cancelada já. Não devia nem ter mais. O cara não quer falar, beleza. Acho que ele tá certo, tá? Não tô aqui criticando ele, não. Acho que ele realmente vai ser cobrado por tudo que ele fale na coletiva por jornalistas. E tá tudo bem. Só que aí ele acaba realmente quebrando o silêncio em algum momento, que ele fala, poxa, o que eu vou falar da LDU? Lá ninguém ganha. Eu joguei na altitude, ele fala. Eu joguei na altitude. Lá não ganha. Aí tem que ganhar, tipo, aqui tem que fazer um bom resultado lá. Então ele coloca pra gente uma pulga atrás da orelha mesmo. Tipo, lá ninguém ganha. No São Paulo, quando perdeu a Libertadores, não, a Sul-Americana com o Dorival Júnior, ele perdeu pra LDU, né? E eu lembro perfeitamente bem que o São Paulo não conseguia jogar lá. Tinha aquele ex-jogador do Santos que era um cara muito forte, e aí ele acaba dando, parecia o Pelé jogando lá. E aí acabou que o São Paulo aqui não conseguiu reverter o resultado. Então tem que se ligar muito pra jogar lá. E pra isso, o São Paulo conta com um ataque todo modificado, né? Hoje conta com o Luciano e também com possivelmente o Ferreirinha. O técnico Hernan Crespo falou que não pediu. Ele não chega a falar abertamente, mas quando ele é perguntado o que você tem de participação nas vindas do Tapia e também do Rigoni, ele fala nada, como quem não teria indicado o Tapia e o Rigoni. E aí é muito curioso, né? Porque o Tapia, beleza, o São Paulo tem umas negociações rolando ali com o River Plate, mandou pra lá o Galopo, veio o Enzo Dias, veio o Tapia, tem um monte de coisa realmente acontecendo no São Paulo e River Plate, que estão além do Hernan Crespo, estão acima do que antes do Hernan Crespo chegar. Agora, quando você pensa no Emiliano Rigoni, que não veio do River Plate, ele veio do León, do México, e aí o cara ele teve história com o Crespo, sabe? Aí do nada, o Rigoni chega, já é praticamente um titular do São Paulo, ficou na reserva, mas as notícias estão colocando que ele deve ser titular muito em breve, e aí o Crespo não teve nada a ver, então isso é muito complicado. O Crespo, quando ele chega no São Paulo, o Ferreirinha perde espaço, lembra? O André Silva ganha a titularidade como centroavante e o Luciano joga com o André Silva. E o Ferreirinha perdeu a vaga. Então você fala, peraí, o Ferreirinha virou reserva do Crespo? Ele virou reserva. O Crespo, então, poderia não gostar do Ferreirinha. Só que aí, o Ferreirinha teve a oportunidade de ir pro Besiktas. E o Crespo, segundo o que eu me informei, ele mesmo barrou. Falou, não quero que venda o Ferreirinha. No jogo passado, jogaram Tapia e também o Rigoni contra o Botafogo no Brasileirão. E aí o Crespo, ele poupou o Ferreirinha, que podia ter uma dor de não sei aonde, mas o Ferreirinha tá inteiro pra jogar, então realmente ele deve ter sido poupado, como a grande maioria do time. O Ferreirinha poupado pode pegar a vaga de titular. Só que o Tapia, aparentemente, é um cara da confiança do Crespo. Você lembra que no último jogo o gol foi do Dineno, Juan Dineno. Depois que o Juan Dineno faz o gol, o primeiro atacante que sai não é o Tapia, é o próprio Dineno que fez o gol. E aí entrou o Rigoni junto com o Tapia. O Crespo enxerga caras como Ferreirinha, como o Tapia, como o Rigoni, não como um ponta, mas como um segundo atacante. Então o Ferreirinha hoje, o Luciano, pelo que eu entendi aqui, o Luciano é intocável. O Luciano ninguém mexe. Ele cativou o Carpini quando o Carpini chegou, cativou o Zubeldia quando o Zubeldia chegou e agora cativou o Hernan Crespo. Desde que o Crespo chegou, ele tem sido um jogador dos principais do técnico. E aí o Crespo, entendendo o Luciano como um meia, um atacante,
O outro atacante fica ali a vaga para Ferreirinha, também para o Tapia e também para o Rigoni. O Rodriguinho, ele surge como um jogador ali, como ótima notícia, né? É um meia clássico, eu não vou dizer para você que é um meia criativo, do passe desconcertante, mas é um meia moderno. Não é uma comparação, tá? Pelo amor de Deus, não vem falar que eu tô comparando aqui. Mas ele é mais o estilo Juninho Paulista, Kaká, que é o meia que carrega, Lucas Moura, é o meia que conduz a bola em velocidade e drible. Diferente de um meia camisa 10 criativo, tipo Paulo Ganso, Everton Ribeiro, e aí vai, tem um monte de camisa 10 criativo, né? O Rodriguinho, ele não é esse meia camisa 10 criativo, ele é mais um meia atacante, aquele ponta de lança, aquele cara que joga pra frente em condução de bola e menos criativo. Então o Crespo coloca o Rodriguinho. Só que por essa característica do Rodriguinho, por ele ter essa pegada também aí de ser um cara que de velocidade, drible, condução de bola, ele tá sujeito a perder a vaga tanto para um Ferreirinha como para um Rigoni também. O Rigoni é meia? Não. O Ferreirinha é meia? Não. Mas o Rodriguinho é meia? Talvez também não. Gosto do Rodriguinho e quero que ele jogue, tá? Antes que você... Não, você não quer que o Rodriguinho jogue. Quero que o Rodriguinho jogue sim. Acho que ele tá numa crescente. Agora, ele é um cara decisivo? No meu modo de ver, Ferreirinha é um cara decisivo. Luciano é um cara decisivo. E o próprio Rigoni também é um cara decisivo. Eu não descartaria o São Paulo jogar com Rigoni, Ferreirinha e também o Luciano no ataque. Aliás, eu acho que é assim que eu entraria desde que o Rigoni tivesse a condição total de jogo. Bom, gente, olha só, o Thiago Nunes que assumiu a LDU, eu acho que é uma péssima notícia para a LDU, né? O Thiago Nunes, ele teve um começo muito bom ali no Atlético Paranaense, depois que ele foi pro Corinthians, ele, sabe, foi ridículo, e ele não teve mais nenhum trabalho vistoso, trabalho exemplar, trabalho da hora, que você falou, opa, Thiago Nunes, nada, vezes nada. Não achei que teve nada de bom aí. E aí o que me pega é que o São Paulo ele passa a ser um time que tem total condição de ganhar essa Libertadores, no mínimo passar para a LDU e ir para a semifinal. E aí o São Paulo, ele tentou demais se reforçar, né, para um centroavante, para não ser o Dineno, coisa e tal. Já tinha as contusões do André Silva, do Caleri e do Rian Francisco. E aí o São Paulo tentou o Marcos Leonardo, numa atitude corajosa, valente, criativa. Foi do Petros, o maravilhoso, o abençoado. O Petros tem a ideia do Marcos Leonardo, que quis jogar no São Paulo. A diretoria do São Paulo aceitou a ideia e acabou que o Al Hilal não facilitou. O Marcos Leonardo, ele foi realmente inscrito naquela Champions Asiática e a última informação que eu tenho é que ele não quer mais sair do time lá. Ele quis sair, não deu certo, ele não entrou na FIFA contra o Al Hilal e ele acaba aceitando ficar no time dele lá e beleza. Seria uma coisa assim, pro São Paulo, ele rescindiu, fica livre do mercado, São Paulo podia contratá-lo a qualquer momento. Só que ele não fez. O Renan Lodge, lateral esquerdo, que você deve lembrar também do Atlético Paranaense, seleção brasileira, jogou na Espanha, ele agora tá no Al Hilal, foi pra lá por uma grana pesada também, pra ser um o cara do Mundial e tal. O Renan Lodge não se ambientou lá. E ele também, por ser estrangeiro, ele perdeu a vaga. Igualzinho o Marcos Leonardo, ele perdeu a vaga dele. Não foi inscrito nos torneios e tal. Ele chegou, não conseguiu a rescisão na FIFA, ele mesmo rescindiu. Falou, tô indo embora. Mandou uma cartinha pro Al Hilal e falou, tô vazando. E está agora sem clube. O Al Hilal garante que vai buscar na justiça ali os seus direitos, mas tipo assim, o cara falou, não posso trabalhar, eu tô indo embora. Pegou o boné e foi embora. Agora, quem que vai contratar o Renan Lodge, eu não sei. Agora, se o Marcos Leonardo tivesse tido a mesma atitude, o São Paulo poderia ter contado com o cara. Só pra você entender o quanto ficou perto do Marcos Leonardo chegar no São Paulo. Eu vi gente por aí, o Mauro César Pereira, por exemplo, aquele jornalista, Mauro César Pereira, ele é bem polêmico muitas vezes, né? E ele falou assim, isso aí é pra enganar torcedor. São Paulo não tem grana, tem que deixar muito claro, pé no chão e coisa e tal. E eu acho que não é por aí. Quando o São Paulo trouxe o Rames Rodrigues, ele também não tinha grana. E o Rames era um cara maior do que o Marcos Leonardo no cenário mundial do futebol. Quando o São Paulo trouxe Daniel Alves e Juan Fran, eram caras maiores também do que o Marcos Leonardo no cenário mundial do futebol. Quando o São Paulo trouxe o Lucas Moura e o Oscar, eram caras maiores do que o Marcos Leonardo no cenário mundial do futebol. Então falar, não, São Paulo sonhou com o impossível, São Paulo flertou com o impossível, isso é cortina de fumaça, isso aqui é pra nada, isso aqui é pro São Paulino enganado. Não acho que seja por aí, não. Acho que o São Paulo teve a um passo de trazer o Marcos Leonardo, um cara que queria jogar no Tricolor, e o Tricolor acabou não conseguindo trazer. Mas olha aí o Renan Lodge com uma situação análoga de analogia, de situações semelhante, idêntica, uma situação análoga. O cara conseguiu a rescisão e agora ele pode assinar com qualquer time. Tomara que não seja Flamengo, Palmeiras, né? Mas assim, o cara vindo pro Brasil, assina com qualquer clube, qualquer um. Não sei se algum clube vai ter que pagar depois pra ele. Acho que não, porque o clube tá assinando com um jogador livre no mercado, né? Se ele conseguir a sua liberação e pronto. Claro que essa história de livre no mercado não tá tão simples ainda. Não teve a conivência do Al Hilal. Então a FIFA tem que mandar assim, ó, tá livre sim, rescindiu o contrato sim. Se a FIFA disser, aí o jogador pode assinar com qualquer clube. Bom pro São Paulo que não precisa agora do Renan Lodge, né? É claro que é um jogadoraço,
Um cara que faz a diferença no time mesmo, só que o São Paulo contratou o Enzo Dias e contratou também o Wendel. Então são caras que estão inteiros para jogar, não estão nada machucados e o São Paulo pode agora contar com esses dois jogadores. E na minha opinião, humilde aqui, o São Paulo resolveu o problema na lateral esquerda e também na direita. Você me perguntar, o Gilbão, o que o São Paulo podia contratar aí para fazer a diferença? Com o técnico Hernan Crespo, considerando o Luciano peça intocável, eu acho que ninguém. Mailton na direita com o Cedric e o Wendel com o Enzo na esquerda. Zagueiro tem um monte e volante tudo um monte maravilhoso. O zagueiro também. Aí quando você vai pro ataque, é Lucas Moura, Oscar, Rodriguinho e até o Rigoni, podendo fazer aquela meiuca. No ataque, Pontão ali, Tapia, o Ferreirinha titular e o Luciano não tem outro espaço. Não tem espaço pra mais ninguém. Volta o Caleri hoje. Ele coloca Caleri, Luciano e tira o Ferreirinha. Eu acho que é um erro. Você não jogar com ponta, sabe? Na minha opinião, isso é um erro tremendo, animalesco, inacreditável. Então penso sim que o São Paulo ele deve parar agora o lance da contratação e valorizar o que ele tem. Hoje, você consegue montar um timaço com o São Paulo e o Crespo, ele tem montado também, né? Convenhamos, o Crespo tem conseguido montar esse timaço. O São Paulo é muito competitivo e depois do que tem feito no Brasileirão, eu acho que o São Paulo, apesar de não ter ido bem na Copa do Brasil, nem tão pouco na Libertadores, o São Paulo passa, sim, a ser o favorito da Libertadores. Eu vi um influencer aí, botafoguense, falando, o São Paulo vai ser campeão. Vai pegar agora a LDU, tem que passar. Passou, é Palmeiras é freguês, River Plate é freguês, Flamengo é freguês. Ele falou assim, e é verdade. River Plate é freguês mesmo, Palmeiras é freguesaço. O Flamengo é difícil, mas também o São Paulo tem um bom histórico contra o Flamengo. Então o São Paulo tem totais condições de ganhar a Libertadores. É claro que tem. E a cereja do bolo chama-se Lucas Moura, né? É um cara que tirou os pontos do joelho, esboça agora uma recuperação e já treina no São Paulo tentando se recuperar. É claro que quinta-feira ele não joga, mas no jogo de volta contra a LDU, o Lucas Moura pode ser opção já. É óbvio que o São Paulo contra a LDU, o Lucas ainda está um pouco debilitado, mas no próximo jogo da Libertadores, com o São Paulo classificando, Lucas Moura é reforço pro tricolor, tanto ele quanto o Oscar. Aí a coisa fica boa e demais. Fica ou não fica? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse.